Então vamos dar uma olhada em camada de transporte, protocolo TCP. O que a gente vai ver aqui no sumário? As funções da camada de transporte. Então eu coloquei aqui as funções GNLs da camada de transporte, que basicamente são comunicação, esse é o termo, fim a fim. Diferente do protocolo IP, por exemplo, que tu bota um IP de destino e manda ele em direção a esse cara, e por meio de roteamento ele vai chegar no destino. Esse cara aqui é diferente. É como se eu estivesse me conectando diretamente na máquina remota. Esse é o efeito. Certo? Na verdade não é só isso, são pacotes, vão passar de forma vertical, passar pela rede, mas eu posso entender assim, um processo de uma máquina começando um processo da outra. O próprio protocolo TCP, as características dele, os estados do TCP. Esse é um negócio legal de ver, a gente vai fazer agora o uso de uma ferramenta chamada TCP View aqui, que a gente consegue visualizar isso. O estado de escuta, o estado estabelecido, o finalização, o espera por tempo, a gente vai ver isso aí agora. E a API do TCP, de como essas aplicações são criadas. Então, já falamos sobre isso aqui, né? A camada de transporte é o link entre a camada de aplicação e a camada de rede. Então esse cara fica entre o protocolo da camada de aplicação e a forma de roteamento e endereçamento. Então esse cara está aqui. O papel dele é esse aqui. Guardem isso agora. Esse cara se comunica com a outra camada de transporte remota. Ele cria um canal de comunicação. Esse link é isso aqui. Tá? E aqui há a transferência de dados. Se eu der para o TCP, não interessa agora. Tá? Interessa que vai haver uma ligação entre os processos que estão dispersos, né? Estão remotos. Muito bem. Então, daqui um exemplo, né? De como esses caras se comunicam. Tenho vários aplicativos de diferentes origens e se comunicam através dessas portas aí. Um outro exemplo aqui fica mais claro. Eu tenho um processo de usuário. Então esse cara aqui, pensando lá no sistema operacional, o Firefox, ele é uma tarefa ou um processo. O servidor de páginas, Apache, é um processo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um conversa com o outro. É isso que eu quero fazer. Esse cara é cliente HTTP, esse cara é um servidor HTTP. Eu tenho que fazer que esses caras aqui se comuniquem. É esse canal que eu estou criando aqui. É isso que eu estou fazendo. Um canal de comunicação entre eles. Como é que é essa lógica aqui das camadas? Por exemplo, o NSLookup, ele teria uma situação que nem um cliente NTP. O que é o NTP? É um protocolo de tempo. Network Time Protocol. No Windows ali, ajustar o tempo com servidores da rede, ou servidor da internet, é o NTP. Esse protocolo é extremamente complexo. Ele faz uma funcionalidade bem simples. Ajusta o horário, mas ele é extremamente complexo. Certo? Deixa de hierarquias, ele é bem complexo em relação ao funcionamento dele. Ao uso, é bem simples. Ajusta o horário com o servidor remoto. Ele vai lá e ajusta. Mas tem umas complexidades aí por trás dele. O Firefox, mesma coisa. É um cliente HTTP, se comunica com o servidor. O caso do ping, o ping é diferente. O ping não usa a camada de transporte. O processo do ping usa o ICMP. Dá a impressão que o ICMP está na camada de transporte, não está na camada de rede. Ele é um protocolo auxiliar na camada de rede. Aparece o IGMP, que nós vimos em multicast aqui também. E a camada ali de enlace, que tem o ARP, o endereço de rede, certo? Como caso de internet, etc. Aqui é o exemplo das portas. Certo, pessoal? Como é que a comunicação acontece? Quando eu inicializo o Firefox na minha máquina, ela recebe um endereço de processo. Lembra do PID? O que é o PID? Identificação do processo. Isso é uma identificação exclusiva na minha máquina, local. Além de receber um PID, ela recebe uma porta. Essa porta aqui, ó,
está atrelada ao processo. Está atrelada ao processo. O que vai acontecer no final das contas? Esse cara também tem isso. Tem uma identificação de processo e tem uma porta atrelada ao processo. Quando há comunicação, pessoal, entre uma aplicação e outra, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou mandando para a porta que o processo tem atrelado a ele. Nesse exemplo para esse slide aqui, o Firefox tem a porta 2012 TCP e esse cara aqui tem a porta 80 TCP. Quando eu digito lá no meu Firefox, dentro de um formulário, meu nome e dou um submit, enviar, eu estou usando essas portas aqui para poder mandar esses dados lá para o servidor. Como o meu Firefox vai saber se chegou ou não? O servidor responde, dados enviados, vai mandar para a porta 2012. A forma mais simplificada possível. Okay? Eu vou usar essas portas aqui para mandar dados entre meu cliente e o servidor. Tá? Bem, aqui tem uma breve comparação entre os dois, certo? Nós não vimos o TCP ainda, vimos o UDP, mas vejam só. O UDP, orientado a datagramas, o que isso quer dizer? Eu não crio uma conexão prévia para trocar dados. Eu vou simplesmente mandar os dados. Se chegar, chegou, usar. Vimos aquele exemplo aqui. Pô, eu apontei para o servidor DNS que nem tem servidor DNS. Vai lá, meu velho, tenta resolver. Não vai. Mas vai chegar até lá. Okay? No caso do TCP, ele é orientado por fluxo. O que é isso? Eu vou ter que criar um canal de comunicação. Então eu vou ter que criar uma conexão antes de trocar dados. Isso é fundamental aqui. Então, uma conexão antes de trocar dados. Pô, isso aqui é a grande diferença de tudo. Porque quando eu crio uma conexão, pessoal, eu tenho que saber, primeiro, as opções que eu tenho do meu, nesse caso, meu destino aqui, meu servidor. Vai haver negociações de opções. Além disso, eu tenho que ter uma sincronia entre os dois para saber o seguinte: mandei 4 segmentos e o servidor recebeu esses 4 segmentos. Eu tenho que ter alguns mecanismos de garantia de entrega. A gente vai ver depois quem são esses caras. Bom, o UDP sem recurso de confiabilidade, sem conexão. O TCP com recurso de confiabilidade, ou seja, eu mandei o segmento, eu tenho certeza que ele foi recebido. Eu tenho certeza que ele foi recebido. Eu tenho mecanismo para garantir isso. Ele é simples, o UDP, vocês viram aí o cabeçalho, pô, ficharia. Transmissões em unicast e multicast. O TCP não faz isso. Só tem transmissões em unicast. Se eu tenho que criar uma conexão aqui, pessoal, então eu vou ter que criar um par de portas e vou transmitir só para aquele par de portas. Olha a diferença. O UDP, eu não tenho par de porta. Eu mando para uma porta. Toma aí, ó. Mando para quem que eu quiser. Certo? Eu mando para broadcast, por exemplo. Você manda um broadcast, é uma várzea. Manda qualquer um. Olha o exemplo ali, pessoal do DHCP. Eu não sei para quem que eu tenho que mandar. Olha a situação. Eu não sei quem é o servidor do DHCP. Manda aí na rede aí. Alguém me respondeu? Em TCP, o que eu teria que fazer? Ter uma conexão com cada máquina aqui para saber se tem servidor do DHCP. Só não tem nem IP. Certo? Bom, o UDP útil somente em algumas aplicações, por exemplo, áudio, vídeo, jogos, multicast, e as aplicações administrativas, como DNS, DHCP. O caso de TCP, usado pela maioria das aplicações da internet, então, HTTP, SMTP, que é de e-mail, FTP, Telnet, SSH, HTTPS, vai listando aí, Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, bancos de dados, todos usam TCP. No caso aqui do UDP, usado em vários serviços aí, roteamento, gerenciamento da rede, DNS, etc. Já vimos alguns aí em UDP.
a primeira versão do TCP, isso é importante falar mais do que o DP. A primeira versão do TCP é a RFC 793. Depois dela deve ter mais umas, sei lá, posso precisar quantas são, mas tem dezenas de RFCs com melhorias do TCP, com propósito de melhoria. Então, essa aqui data de 83. E vem vindo, certo? O TCP é digamos assim, um protocolo ainda em desenvolvimento. Qual é o problema dele? O TCP ele é fundamental aqui. Então, se eu inventar um TCP novo, eu vou ter que ter um TCP novo do outro lado também. Vocês não conversam. Então, o que faz essas novas versões do TCP? Aí tem Taro, tem Vegas, tem vários nomes. New Rhino, são nomes que deram isso aí. Esses caras têm algumas diferenças. Então, tem uma versão do TCP que é melhor para uma rede sem fios. Tem outra versão do TCP que é melhor para redes com grande largura de banda. Tem essas variações aí. No caso do Windows, ele usa o Compound, que é uma versão do TCP da Microsoft com adaptações ali. E o Linux usa Cubic. Só que no Linux tem, no kernel dele, todas as opções. Pode ir lá e configurar todas se quiser. Então veja, o TCP, pessoal, ainda é um objeto de estudo. Porque as redes se comportam diferente. O que possibilita o TCP? Okay? Recuperação de erros. Que erros são esses? Imagina a situação. Mandei um segmento. Eu estou chamando de segmento aqui porque é assim que é a nomenclatura do TCP. Imagina, é um pacote, um pedaço dos dados. Mandei para o destino, não recebeu o destino. Como é que eu sei que ele não recebeu? Eu tenho duas formas básicas. Primeiro, eu mando o segmento e conto um tempo. Quanto é esse tempo? A gente vai ver que tem um cálculo para isso. Quanto é o tempo? Olha, o tempo é 10 segundos. Pô, se em 10 segundos eu receber a resposta, eu mando de novo. Outro caso. Mando. O destino lá me retorna o reconhecimento do endereço anterior que eu enviei. Do anterior, está pedindo anterior. Quer dizer, não recebeu o que eu mandei, na verdade, na sequência. Ele está mandando a sequência anterior. Ele está dizendo o seguinte, cara, não recebi tua última sequência aí, ó. E tu não encerrou a conexão, então o que está vendo aí? Esses controles são feitos no TCP. Então vamos ver que o cabeçalho dele é mais complexo. Tá? Bom, outra coisa importante aqui, não conta, o TCP não conta com a confiabilidade que tem aqui. Ó. Nós já vimos o seguinte, pessoal, camada de rede tem CRC, camada de enlace tem CRC, tem verificação de integridade. O TCP ignora isso aqui. Ele tem a própria verificação dele. Então ele tem TCP, tem lá um checksum aqui e tem garantias de entrega aqui. Por que foi feito isso aqui historicamente? Isso é importante saber. As redes, pessoal, meio físico, de 83, tinham um alto índice de erros. Certo? Quantidade de bits com erro, normalmente se faz em cima de milhões, certo? Era muito alto. Quantidade de erros em cima de milhões de bits era, sei lá, 1%, 2%, isso é muito alto. Então, o que era feito? Veja, eram erros que passavam pelo CRC, inclusive. Então, ele levava para a camada superior com erro. Então, tem verificações feitas aqui. Além disso, olha só, verificação de CRC aqui, e algumas aplicações verificam aqui também. Isso gera overhead, um aumento dos cabeçalhos. Pô, bom, chega aqui, pô, o troço tem que passar mesmo. Isso é uma tendência, pessoal. Por exemplo, PV6 diminui isso. Diminui essas verificações. Para que esse monte de verificação hoje não tem rede? Erros numa rede local são raríssimos. Certo? Obviamente, para uma rede estruturada, acabamento bem feito, etc., sem interferências externas, não causa erro. O que acontece mesmo é congestionamento, que o TCP trata. Bom, vamos lá. Então, antes de qualquer transferência de dados, o protocolo TCP estabelece uma conexão. Um dos participantes é o cliente. Então, importante aqui, quem é cliente? Cliente é o que inicia uma conexão. Então, isso aqui não tem nada a ver
com hardware, cliente, servidor, não tem nada a ver. O processo que inicia uma conexão, esse cara leva o nome de cliente. O servidor é o que recebe o início de conexão. Esses são os conceitos do que é servidor e do que é cliente. Né? Esses termos vão ser importantes depois, porque a gente vai ver, do ponto de vista do processo ali, quem é que está iniciando a conexão, quem é que está finalizando a conexão. É importante ver isso aqui. As portas também são envolvidas em relação a isso. É um conceito importante. Então, depois de criar essa conexão aqui, ó, depois que eu crio essa conexão aqui, ela é bidirecional. Então, aqui, a porta é 2012, aqui é a porta 80. Então, eu posso enviar dados para o servidor e receber dados do servidor para essa mesma conexão. Esse é outro fato importante em relação à conexão. Se eu crio uma conexão, ela é bidirecional. Ou seja, se eu fizer upload ou download, é na mesma porta. Eu não tenho que criar uma conexão para enviar e outra para receber. Isso não existe. Não tem necessidade nenhuma disso. Não tem nem lógica, inclusive. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Do ponto de vista desse cara aqui, ele é o cliente, está conectando aqui. Se eu criar uma nova conexão daqui para cá, ele é o cliente para esse cara aqui. Não tem sentido isso, cara. O servidor tem que conectar no cliente? Não. É uma comunicação bidirecional. Bem, as características gerais aqui, né? Vamos passar elas, talvez de fluxo de dados, confiabilidade, como é que isso é feito, como é que é feito o controle de fluxo, a multiplexação, conexões lógicas e comunicação bidirecional. Termos de fluxo. O que uma aplicação enxerga na rede? Da mesma forma do DP. Ela enxerga como se fosse uma variável. Tá? Então imagine só. Hoje vai ver a questão de aplicações. Eu vou criar uma variável. Eu sei programação aqui. Tá? Uma variável. Vou chamar ela aqui de S1. A minha aplicação faz o seguinte. Ela joga dados aqui. Esse S1, na verdade, é um socket. O que é um socket? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui? O S1 aqui, quando eu jogar dados para cá, ele joga para o outro lado. É simples assim, certo? Tu cria a conexão e aquela variável lá representa a conexão. Então eu envio aqui ou recebo por aqui. Eu quero enviar um arquivo para cá. Bom, eu vou ter que abrir esse arquivo no disco, pegar ele, jogar ele num buffer e começar a jogar para dentro daquela variável ali. Do outro lado, o que eu faço? Eu pego tudo que está sendo recebido pela variável e jogo no disco de novo. Transfiro um arquivo. Veja que a aplicação enxerga a rede só como uma variável, na verdade. Para o lado da aplicação é bem simples a rede. Joga para dentro dessa variável aí. Depois tu cria ela, joga para dentro dela. Ok? Então vejam, a aplicação, o meu HTTP, nem sabe como isso está sendo transferido. Ele não sabe como é que isso aqui vai ser transferido por aqui. Ele faz o seguinte, ó, lê do disco o arquivo aí e vai mandando essa variável. É isso que ele faz. O TCP é o responsável por dividir isso em pedaços, de botar a sequência, de verificar se chegou do outro lado. Tudo o TCP vai fazer. Então esse é um dos motivos que o TCP é o mais usado. É muito mais simples. Ele é mais simples do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações, sem dúvida. Então, olha só, muito comum nas nossas máquinas aqui. Eu estou usando um monte de aplicações, estou transferindo vídeo, estou baixando arquivo, estou mandando e-mail, tanto faz. O meu sistema operacional vai ter várias conexões dessas, não tem problema nenhum, porque o processo aqui é o que abre a porta. E essa porta aqui, ela é exclusiva. Ela é exclusiva. Se eu abrir um outro navegador Firefox, vai ter outro número de porta. E eu vou enviar isso na rede, em pacotes IP. Vai passar todo aquele processo, vai chegar no destino.
vai ser retirado baseado na porta que eu quero chegar e vai ser jogado para o processo que tem essa porta. Então a ideia é essa. Na minha máquina local, eu tenho o endereço do meu processo, eu só tenho validade local. O que tem validade universal? O meu IP e a porta de destino. Porta de origem, porta de destino, né? Os IPs e as portas são universais. O endereço de processo não passa em pacote. Isso não passa em pacote. Não está no cabeçalho TCP, isso não vai existir. Okay? Bom. Então, termo segmento. O nome que se dá para cada pedaço desse que é transferido do TCP é segmento. Certo? Esse termo é importante porque a nomenclatura é essa. UDP é datagrama, TCP é segmento. Então, na verdade, é exatamente isso que vai acontecer. Ó. A aplicação escreve 100 bytes ali. Certo? Escreve 100 bytes, escreve 200 bytes. Ele está lendo o disco, ou o cara está digitando um negócio, não sei qual é a quantidade de bytes que vai acontecer por vez. Ele joga para a conexão que foi feita. E joga num buffer, numa área temporária aqui, e ele vai transmitindo conforme a demanda. E esse outro lado, o que ele faz? Recebe e lê. O que são esses 40 bytes? Pode ser um jogo, pode ser um pedaço do arquivo, pode ser um chat, pode ser um vídeo. Interessa. A lógica é essa aí. Fluxo de bytes, a organização é feita pelo TCP. Então a aplicação não faz parte disso. Tu cria na aplicação assim, ó, vou usar TCP, ele já vai fazer isso aqui. Então veja, as camadas superiores, o HTTP, não tem nada a ver, ele não sabe quantos segmentos foram, não sabe nada. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, ó, não foram entregues os segmentos, vai acontecer um timeout, vai aparecer uma mensagem lá no HTTP dizendo o seguinte, ó, erro no servidor. Tá, tudo bem, erro no servidor. Só que ele não toma parte desse controle, esse controle é o TCP que faz. Certo? Isso é operacional que faz isso. Confiabilidade, olha o que apareceu aqui. Reconhecimento positivo. Nós falamos sobre reconhecimento, agora em cima do DHCP. O que é o EC? EC é reconhecimento. Se eu mando um segmento, ele deve ser reconhecido. O que é isso, na verdade? De forma positiva. O que é isso? Recebi. Como é que eu digo para alguém que eu recebi um pacote? Ele tem que ter alguma marcação, algum número, e eu retorno para o cara, recebi esse pacote. É fácil? É. O difícil é eu fazer isso com alto desempenho. Isso é mais difícil. Se eu mandar um pacote por vez, a rede vai ficar parada. Ó, mandei um pacote, parei aqui esperando. Ah, recebi o reconhecimento. Agora eu mando outro. É. Existe isso. Existe essa forma aí, claro, isso aí, do ponto de vista de desempenho, é horrível. A rede vai ficar 50% do tempo parado. Eu mando, o cara manda o retorno. Mando, recebe o retorno. Okay? E bem 50%, né? Vai ficar bastante tempo. Detalhe, se eu não recebo confirmação, então vamos pegar outro caso. Mandei, saiu da minha máquina aqui, saiu do meu sistema operacional, voltei na rede. Não recebo reconhecimento. O que eu vou fazer? Mando de novo. Não é lógico isso? Mando de novo. Mano, o cara não recebeu. Problemas que podem acontecer, depois a gente vai estudar isso. Primeiro, quanto tempo eu tenho que esperar para me confirmar que realmente não chegou do outro lado? Isso pode ser variável, não pode? A rede está lenta agora, porque está congestionada, tem muita gente trafegando dados aí. O tempo vai ser maior do que quando não tem ninguém. Então esse tempo ele é variável também. Ele é calculado, certo? Mas veja, mandei um segmento. Vou contar até 10. Não recebi. Toma de novo. Daqui a pouco eu recebo o reconhecimento da primeira vez. Pode acontecer. Daqui a pouco eu recebo o reconhecimento da segunda vez que eu mandei o mesmo segmento. Pode acontecer também. Eu recebo um reconhecimento duplicado. Então esses problemas, essas exceções aí, é que torna complexo o entendimento TCP. O basicão é o seguinte: manda, recebe, confirmação. Tá? É isso aí, certo? Vamos entender isso agora. Outra coisa, questão da ordem também.
O DP, nós nem comentamos sobre isso, mas imagine só, e se chegam datagramas fora de ordem? Se eu não tenho sequência para eles, se eu não tenho número que identifica quem é o primeiro e quem é o último, o que eu vou fazer? Trago fora de ordem. Não existe uma reordenação. Não tem. Por que pode acontecer chegar fora de ordem? A gente sabe que nós temos caminhos alternativos. Passei por um roteador que era mais rápido, daqui a pouco passei pelo mais lento. Mandei o primeiro datagrama aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. Recebi o segundo, o terceiro, depois o primeiro. Pode acontecer. O TCP reordena isso no destino. Veja, o roteador não sabe o que é camada de transporte. O roteador não sabe o que é porta 80. O roteador trata de camada de rede, pacote IP. Então isso vai acontecer no destino, não no caminho. Detecção de erros, como é que é feito? Também tem esse outro lado. Eu posso mandar um segmento, foi recebido no destino, só que foi descartado por erro de integridade. Tá? O que vai acontecer? O mesmo efeito de não ter chegado. Mandei, vou esperar, pô, vem reconhecimento aqui em 10 segundos, mando de novo. Tá? Recebi o reconhecimento, mando o próximo. E assim vai. Aqui o exemplo, pessoal, das medições de round trip time. Outro termo que aparece aqui. O que é o RTP? Isso vai aparecer bastante para nós aqui, a gente tem que entender isso. Basicamente, tempo de ida e volta. O que é o tempo de volta para nós aqui? Ora, mandei o segmento, o receptor recebeu, mandou o reconhecimento para mim. Esse tempo de eu mandar, receber a volta, é o round trip time. Esse tempo aqui, pessoal, ele é calculado. Isso é o interessante do TCP, ele se adapta às condições da rede. Se a minha rede está congestionada, o round trip time vai ser maior. Não vai? Pô, vou mandar um segmento aqui, vai levar um tempo para retornar, porque tem um enfileiramento gigante no roteador, vai levar maior tempo. Mas daqui a pouco a rede está rápida. Se eu deixar um valor fixo de temporalizador, não vai dar certo. Por quê? Eu vou deixar 1 segundo. 1 segundo, o que vai acontecer? Eu lá mando um segmento, espero 1 segundo. Se eu não receber em 1 segundo, eu mando um próximo. Ok? Se a minha rede está altamente congestionada, se eu mandar em 1 segundo e não receber resposta, eu vou mandar duplicados. Vou piorar a situação, vou mandar mais duplicados. Pô, não recebi resposta. Não, mas a rede está levando 3 segundos para chegar no lado do destino. Então veja que isso aí é um cálculo adaptado. Tá? Um cálculo até bem complexo para saber esses valores aqui. Então ele faz uma média. Ó, a média desse tempo aqui, ele vai fazendo esse cálculo conforme o avanço da troca de dados. O controle de fluxo, o que é isso? Eu tenho uma máquina, um servidor, e eu tenho 50 clientes. E os 50 clientes estão fazendo cópia de um arquivo aqui, estão derretendo a máquina aqui. Esse servidor, ele vai responder para os clientes o seguinte: baixa a bola aí, meu, vai devagar. Diminui aí a tua vazão, porque eu não estou conseguindo aqui processar a quantidade de dados. É isso que ele vai fazer. Tá? No caso do DP, não existe isso. Cada um gerar gigabit aqui, vai chegar gigabit aqui, azar o teu. Vai perder 90% do tráfego, vai perder tudo aqui. Com o TCP não, eu vou dizer para o cara, tia, diminui aqui, diminui ali. Nós vamos ver depois o tamanho de janela. Tá? Então eu digo para o cara, ó, zero para a janela, zero a janela. Para de transmitir. Vamos começar de novo, devagarinho aí, porque eu não estou conseguindo processar. O mesmo caso acontece quando o servidor está mandando para um cliente só. O servidor tem um poder de processamento muito maior. A rede é rápida. Eu tenho que ter uma forma do meu equipamento remoto para dizer assim, ó, cara, vamos diminuir a vazão que eu não consigo tratar isso aí. No DP não tem esse controle de fluxo. Okay? Essa aqui é a ideia do controle de fluxo. Então ele pode prevenir a perda de segmentos, porque se eu não tenho isso, eu vou começar a mandar segmento, vai perder, eu vou começar a repetir a transmissão, vai ficar pior do que diminuir a vazão da transmissão.
Aí tem uns casos bem específicos aqui, certo? A gente vai falar depois do tamanho de janela. Então começa a pintar aqui, ó, janela de transmissão. Então essa é uma situação assim, ó, manda um segmento, recebe a confirmação, manda mais um. Isso aí, em relação ao desempenho, é horrível. O que eu posso melhorar nessa situação? Foi o seguinte, em vez de mandar um segmento, eu vou mandar 4 segmentos por vez. Mandei 4. Recebo uma confirmação que vale para os 4. Quando eu recebo que vale para os 4, eu mando mais 8. Recebo a confirmação, preciso 8. Eu mando 16 agora. Recebo uma confirmação de 16. Veja, eu estou fazendo um uso muito melhor da rede do que mandando um por cada vez e recebendo uma confirmação para cada um. É assim que funciona o TCP. Certo? Falando de forma bem grosseira aqui. Não estamos entrando nos ajustes finos que tem. Como é que ele aumenta esse tamanho de janela? Também é conforme a rede. Mando um segmento. Recebo confirmação, eu mando 2. Recebi, eu mando 4. Recebi, eu mando 8. 16. Até chegar ao máximo de vazão da rede. Problemas podem acontecer no meio do caminho. Mandei 1, recebi. Mandei 2, recebi. Mandei 4, não recebi. O que vai acontecer? Vou mandar de novo. Agora eu recebi. Se eu não receber, eu mando 2. Então eu consigo adaptar a janela, se chama janela deslizante. A gente vai ver depois aqui. Vou fazer uma simulação para você entender o que é essa janela aí. Mas ela é baseada nos reconhecimentos. Okay? Então eu tenho tempo e tenho erros que fazem com que o TCP funcione em qualquer tipo de rede. É só você perceber o seguinte, pessoal, olha só. Olha aquele vídeo que a gente usa em aula aqui. Se eu transmitir aquele vídeo que a gente usa em aula numa linha de escada, 48K, 56K, ele simplesmente não funciona. Por que ele não funciona? Ele precisa de 200, 300K para poder chegar com qualidade no destino. Mas eu só tenho 56K, cara. Vai chegar a 56K e o resto dos pacotes vai perder tudo. Vai passar 1/3. Sei lá, 1/6. E com o TCP, o que vai acontecer? Ora, eu mando um segmento pelo tempo de ida e volta, pela quantidade de erros, pelo que as pontas negociam, ele se adapta. O que vai acontecer? Se eu baixar um arquivo, um MP3, por exemplo, de uma rede a 100 megabits, o meu TCP não vai dar nem tempo de atingir quase toda a vazão possível. Vai chegar antes do arquivo de chegar a toda a vazão possível. Numa linha de escada, ele vai estender mais o tempo de download e vai se adaptar à largura de banda que existe. Então olha só a situação. Ele funciona na linha de escada também. Só que a aplicação permite fazer isso. Um download do arquivo, se aumentar o tempo dele, o arquivo vai chegar igual. Vai dar mais tempo. O DP, voz, não. Estou falando agora, se não chegar tudo agora, não adianta nada essa aplicação. Se eu for jogar, não consigo jogar, é extremamente lento. Okay? Então tem que ver muita natureza da aplicação. Então o tamanho de janela. O que é isso? É a quantidade, pessoal. Isso aqui é a quantidade de segmentos que podem ser enviados. Não vou entrar muito em detalhe agora aqui como é que isso é feito, certo? Mas imagine só, quantos eu posso mandar, quantos segmentos eu posso mandar por reconhecimento? Eu posso mandar 10 segmentos. Isso é negociado, certo? Isso é adaptado conforme vai vendo a troca de dados também. A gente consegue enxergar isso aqui tudo no wide chart, pessoal, certo? Então é bem fácil de enxergar depois isso aqui. O tamanho máximo, pessoal, seria um 64K. Então eu poderia ter 64K sendo transferidos, recebendo um reconhecimento. Só que existe um multiplicador de janela, que pode chegar aí a 1 GB. Certo? Então eu poderia ter 1 GB sendo transferido na rede com um reconhecimento só. A gente vai ver isso aqui como é que funciona. Ele é um multiplicador. Então aquelas opções que eu falei para vocês lá no início, quando existe o início da conexão aqui, existe uma troca de informações
Na verdade, eles são trocas, só anuncia. Eu tenho um multiplicador de janela, eu também tenho, e aí eles vão fazendo isso. Aqui tem um link interessante aí, explicando o Windows Scale, essa opção aí que tem no TCP. A multiplexação é a mesma coisa que o DP, então quer dizer, eu tenho a porta 80 aqui, eu posso ter múltiplas conexões na porta 80. O que vai acontecer? O processo do Apache aqui, ele é desenvolvido para o seguinte: cada conexão que chega aqui, ele abre um novo processo ou uma nova thread para responder o cliente. Então a porta 80 fica em escuta, ele abre uma outra instância dela para responder o cliente. E vai abrindo, conforme for. Vocês viram o processo, viram o thread, certo? Então, na verdade, imagine, ele faz uma cópia do processo para responder aquele cliente. Só que a porta que ele usa é 80. Continua sendo 80. O que vai variar? Vai variar a porta do cliente. O IP do cliente vai variar. Okay? E a identificação do processo vai variar também. Isso é importante para a gente entender servidores. Então, aqui um exemplo da multiplexação. Eu posso ter várias aplicações em cima de TCP sem problema. E se é algo, vamos dizer assim, trivial como usuário, percebe isso. Estou usando várias aplicações em rede aqui simultaneamente. Eu tenho um servidor que está respondendo a 50 clientes simultaneamente. Mas eu estou com eles separados no sistema operacional. Quando chega uma requisição para um processo, vai exclusivamente para aquele processo. Aqui tem um exemplo de conexão lógica. Então, tipo que eu botei no quadro aqui. Como é que eu identifico unicamente uma conexão? Protocolo a camada de transporte, o IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino. Isso deve ser único. Isso tem que ser exclusivo. Nós vimos NAT lá, né? O que acontecia com o NAT? Traduzia o endereço interno para o endereço válido. Mas a porta era diferente. Sempre diferente. Porque quando eu venho o retorno da conexão, a porta é a diferente. Tá? Nunca vai ter duas portas iguais. Você não tem como diferenciar esses caras. Comunicação bidirecional, então, óbvio, quando eu crio a conexão, ela fica apta a ter informações nas duas vias. E aí chegamos aqui no princípio de janela, certo? Que é a parte, eu acho, importante para a gente ver hoje. Então, a forma mais simples de tempo de entrega, é aquela que a gente estava comentando aqui, que é o protocolo ARC, certo? É o mais simples. Manda um pacote e fico esperando. Recebi o reconhecimento, manda um próximo. Só que isso aí tem um grande problema. Minha rede ficou ociosa. Eu mando e fico parado. Recebi, mando o próximo. Não vai rolar. Então, esse exemplo aqui, certo? Garante confiabilidade? Garante. Pô, eu mando o segmento, recebo confirmação dele, pô, beleza, tudo certo. O problema é o tempo, né? Fico parado. Largura de banda aqui vai ser horrível. Largura de banda que é bits por segundo. Pô, eu mandei um pacote, vamos dizer aqui, de 1460 bytes. Mandei. Aí o reconhecimento voltou, reconhecimento não é só um dados, é só controle. Então mandei 1460, retornou esse cara aqui. O tempo de volta, digamos que seja, sei lá, vamos chutar um valor assim, 1 segundo. O tempo de volta é 1 segundo. Quantos bits por segundo foram transferidos? Vai ser 1460 bytes vezes 8, para dar em bits, por segundo. Vai dar 8.000. 8.000 não dá. 12.000. Quase 12.000. É isso? É. 12.000 bits por segundo. É ridículo essa rede. É ridículo. Não dá para ser dessa forma. Qual é a ideia? É o princípio de janela. Então, fazer que nem produção em massa, produção em série. Ou mandar um atrás do outro. Imagine uma plataforma, uma esteira em produção. Cara, estou mandando lá na saída, estou mandando. E quando eu recebo o reconhecimento, estou mandando. Vai. E eu vou aumentando a quantidade, até chegar ao limite. Vou chegar no limite, o limite é qual? O limite físico da rede. É o limite físico da rede. Tá? Então, baseado no reconhece, avança. Então, essa janela aqui, pessoal, ela se movimenta da seguinte forma. Aqui tem uma janela de 5 segmentos.
Recebi o reconhecimento do primeiro, eu avanço mais um. Então eu vou para o 6. Recebi o reconhecimento do 5, avanço mais 5. Ele vai fazendo dessa forma. Não recebi o reconhecimento de algum. Ele vai avançar até onde recebeu o reconhecimento. Recebeu, ele avança mais. Vai fazendo dessa forma. O grande problema aqui são nas perdas. O funcionamento básico, sem perdas nenhuma, é simples de entender. É fácil. Eu recebo o segmento, mando o segmento, recebe o reconhecimento, avança a janela. E vai indo. É relativamente fácil. Okay? Exemplo aqui, ó. Mandei 4 segmentos e recebi o reconhecimento. Valeu para os 4. Então, eu mantive a minha rede do meu lado ocupada. Eu mantive ela ocupada. Mandei 4. Um atrás do outro. Recebi o reconhecimento. Mandei mais. E vou fazer isso aqui. Diferente antes. Manda um, recebe um. Manda um, recebe um. Isso é muito ruim. Então, por que janela deslizante? Que recebeu o reconhecimento do primeiro, ele já desliza para o próximo. O que é deslizar para o próximo? É mandar o próximo segmento. Recebi o reconhecimento dos 2 primeiros. Manda mais 2. E aí vai indo. O que eu garanto com isso aqui? Transmissão confiável. Por quê? Porque eu só avanço a janela se todos que eu mandei estão reconhecidos. Bom, isso é um fato importante. Melhor uso da largura de banda, que é o principal. Esse que é o objetivo. Controle de fluxo. Por que controle de fluxo? Porque é o seguinte, eu estou mandando a janela. Vai. O destino diz o seguinte. Cara, baixa a bola aí, cara. A janela, os dois lados negociam. Baixa a bola aí. Para um pouco aí que não está dando, não consigo processar. Diminui o tamanho da janela. E ele vai acabar diminuindo para poder ainda haver comunicação. No TCP, tem algumas diferenças. Porque eu não trabalho com números. Eu trabalho com bytes. Não é 1, 2, 3, 4, 5. É um byte, começa em 0 e vai até 1459. O outro começa em 1460 e vai lá até 2000 e alguma coisa. É tudo byte, certo? A gente trata de segmentos que fica mais fácil de entender, mas são sequências de bytes. Quero mandar um arquivo de 5 MB, vai ser do 0 até 5 MB. É isso que eu quero que chegue do outro lado, dividido em pedaços. Certo? A gente vê no Wireshark isso aí claramente. Certo? Vê lá que o Wireshark usa números relativos, então tu vê a partir do 0 até o número que tu quiser. Tu consegue ver a progressão dessa transmissão aí. Então, usa bytes, divide esse fluxo contínuo em segmentos, que a gente já viu. O tamanho da janela é determinado pelo receptor. Então, olha só. Quando eu conecto aqui, eu conecto esse cara manda o tamanho da janela dele. Isso vai aparecer, o tamanho da janela dele. Window size. Vai aparecer. O tamanho da minha janela é de 8.192 bytes. Inicialmente é essa. Ele vai dizer isso aí. Quantos segmentos eu posso mandar? Depende do tamanho de segmento máximo aqui, que a gente vai ver depois. Mas é um múltiplo desse segmento máximo. Então, 4. Então, manda 4 por vez. É o máximo que tu vai chegar. Depois eles vão aumentando isso aí. Cada reconhecimento carrega um novo tamanho de janela. Então, ele aumenta o tamanho da janela. Isso são algoritmos usados no TCP. E isso tem a ver com aquelas versões que eu falei para vocês. A primeira versão aqui é bem simples. Eu uso um algoritmo bem simples para fazer isso. Ela vai duplicando o tamanho da janela conforme vai recebendo reconhecimento. É bem simples. Aí tem várias outras versões que fazem outras coisas. Eu quero chegar aqui no simulador, nós vamos dar uma olhada, que agora nesse slide, de como funciona o tamanho de janela. É bem legal esse algoritmo aqui. Esse algoritmo não, na verdade é um applet em flash, bem legal, para a gente ver como é que funciona isso. Certo? Ele é simplificado, mas é interessante, a gente consegue perceber como é que é esse avanço de janela aí. Então, eu tenho situações seguintes, pessoal, olha só. Situação A, eu tenho bytes que foram transmitidos e já reconhecidos. Então, olha esse caso de um arquivo de 5 MB. Eu já mandei até 400K desse arquivo. Isso já está enviado e confirmado. Então, depois eu posso remover esse cara aí dos meus buffers de transmissão, tchau para ele. Ele já foi transmitido. O cara já recebeu. Eu tenho os bytes enviados, mas não foram ainda reconhecidos. Quer dizer, eles estão na rede.
Eles estão na nuvem, certo? Eu mandei eles. Não recebi confirmação ainda, mas já mandei. O C, bytes que podem ser enviados sem esperar por nenhum reconhecimento. Então eu tenho meu tamanho de janela, eu tenho uma parte que eu já mandei e a outra eu vou mandar. Eu não preciso receber reconhecimento nenhum. Eu tenho direito, vamos dizer assim, de mandar esse cara. E o D são os bytes que não podem ser enviados ainda. Então eu tenho que esperar o reconhecimento de algum desses caras chegarem para poder avançar a janela e mandar mais. Certo? Essa aqui é a ideia da janela deslizante. Então ela vai deslizar para a direita. Recebe reconhecimento, vai avançando. Okay? Aqui tem uma demonstração, pessoal, do slide Windows. Certo? Da slide Windows, slide Windows do TCP. Então, hoje nós vamos terminar aqui esse slide 27 e a gente vai ver esse cara acontecer. Então, abra os slides aí e acesse esse link aqui.